Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 3. Com atenção redobrada, Kratos despencava para baixo. Seus braços junto ao corpo enquanto mergulhava de cabeça em direção à distante batalha. O som de metais, corpos e pedras se chocando determinava o pulso de seus batimentos. O cheiro de sangue e o fedor da morte empestearam suas narinas de maneira forte, quanto ele sentia a mordida do vento rasgando seu rosto e resvalando em sua cabeça. Ele havia sentido falta do tumulto que era a guerra nos dias que passaram no Olimpo, mesmo conduzindo seus robustos espartanos contra um exército após o outro, para molestar os deuses que o rejeitaram. O chão estava cada vez mais próximo, mas Kratos teve ainda bastante tempo para vislumbrar a batalha. Um sorriso de satisfação retraiu seus lábios de maneira que alguns pudessem interpretá-lo como escárnio. Seus guerreiros lutavam bem e levavam os soldados de Rhodes a um cerco cada vez mais fechado, obrigando-os a lutar uns de costas para os outros, circundados por espadas e a morte certeira pelas mãos dos espartanos. Com um giro ágil, Kratos firmou seus pés para baixo, deixando seu corpo maciço demolir o telhado de um palácio. Ele se restabeleceu e ficou de pé no alto de seus 30 metros, observando ao redor. A carnificina por toda parte evidenciava uma vitória que o deixou contente. A baía estava repleta de navios ostentando as listras amarelas e alaranjadas da marinha espartana. Embora desnecessários, reforços ancoravam a todo momento. Os navios descarregavam tropas, mas esses guerreiros em pleno vigor se desapontariam. Seus irmãos de luta haviam quase esmagado Rhodes. Seu olhar se desviou dos navios para a imensa estátua de bronze de Hélios escarranchada à entrada do porto. Kratos a derrubaria quando o último dos soldados de Rhodes tivesse perecido por uma lâmina de Esparta. Seria um símbolo apropriado da derrota declarada da cidade. Ele mal notou uma águia decolando do ombro da estátua, batendo furiosamente as asas em sua direção. Mesmo sendo uma ave de rapina, ela não seria capaz de ferir um deus. Kratos ia sacar de suas costas a lâmina de Atena, quando a águia deu um rasante para cravar ferozes garras em seu ombro. Seu corpo arquejou com a descarga elétrica que o deixou paralisado, boquiaberto. Tão logo veio, a paralisia passou, mas seu corpo inteiro crepitava em chamas azuis esbranquiçadas. Atena, você conspira contra mim? Kratos chegou a dar uma pancada na águia, mas ela voou de volta rumo ao colosso. As garras deixaram um rastro crepitante de faíscas azuis. Kratos ainda se esticou para agarrá-lo, mas o pássaro acelerou o voo e fugiu de seus dedos ávidos. Ele cambaleou e quase caiu de joelhos ao sentir um aperto e ser tomado pela fraqueza. A águia pousou no ombro do colosso e imediatamente transferiu a energia que tremeluzia, a energia roubada de Kratos, à estátua. Kratos se contorcia e pelejava, mas não conseguia se livrar da teia cintilante de eletricidade que o amortalhava. Em fúria, ele viu a estátua começar a se mexer à medida que a energia dele a fortalecia, o que o levou a despachar o oceano adentro aqueles que estivessem na amplitude de seu urro contínuo. A estátua saiu rumo ao porto e logo seu gigante pé de bronze esmagou uma embarcação espartana. O colosso derramava água por todos os lados e emborcou outro barco carregado de soldados. Enquanto cruzava o porto, os navios de guerra tentavam combatê-lo.
Flechas eram lançadas, algumas em chamas, apenas para quicarem inofensivamente nas pernas de bronze. Logo depois, um rolo compressor passou por cima dos arqueiros e dos navios que os transportavam, seguindo em direção a Kratos. Kratos tentou reunir suas forças. Ele já não era mais um mero servo de Ares. Ele era o deus da guerra. Contudo, quanto mais tentava erguer seus braços, dar um passo, sacar as lâminas de Atena embainhadas em suas costas, mais fraco ele ficava. Então sofreu a humilhação derradeira. Ele começou a encolher. De proporções divinas, passou a diminuir segundo a segundo. Já não se elevava mais por cima das construções de Rhodes. Era do mesmo tamanho que elas, e logo em seguida, menor. Ele se chocou contra o piso, pousando bruscamente, e a teia que tremeluzia absorvendo seu volume passou a desvanecer-se. Ele olhou em volta da câmara onde estava. Ainda um gigante entre os homens, porém mais próximo de sua altura enquanto mortal. Mirando suas mãos e seus poderosos braços, ele tinha certeza de que ainda era um lutador formidável. Mas, sem a força plena de um deus, o combate se tornaria um pouco mais difícil. Atena, você vai pagar por isso. Então um clamor surdo irrompeu de sua garganta. Ter sido um deus com os poderes de um deus acabou o acomodando em uma existência simplória, decadente. Ser do tamanho de um mortal novamente, sem a força plena de uma entidade divina, só o deixou mais determinado a massacrar seus inimigos. Fazê-lo naquele momento traria ainda mais honra e refletiria sua glória sobre o exército de Esparta. Ele se virou para ver um punhado de guerreiros rodesianos adentrar a ampla câmara. Eles o encararam de olhos arregalados, e então um deles gritou: "O fantasma de Esparta!" Kratos não lhes deu tempo de se recuperarem do choque de encontrá-lo entre eles. Deu longos passos adiante e agarrou o primeiro soldado pela garganta. Foi espremendo o pescoço descoberto tão intensamente que os olhos do sujeito se esbugalharam. Logo depois, a garganta rompeu sob tamanha pressão, esguichando um geyser de sangue quente pelos braços de Kratos. Ele jogou o soldado de lado a tempo de se desviar da estocada desferida pelo segundo guerreiro. A lâmina de Kratos decepou o braço estendido do soldado com um golpe seco. Ao se afastar do inimigo tombado, um rangido chamou sua atenção para uma imensa mão deslizando ao longo da parede externa da câmara. Pela janela, viu brilhar o bronze e uma superestrutura intrincada. Por um instante, franziu a testa e imaginou o que aquilo poderia ser. Quando percebeu, estava sendo espreitado por olhos brilhantes e azuis em um rosto imóvel de metal. O colosso se aproximou mais da janela, tentando encontrar Kratos em meio à escuridão parcial da câmara. O guerreiro desembainhou as lâminas de Atena e avançou. O colosso podia ter centenas de metros de altura, mas olhos nos olhos do fantasma de Esparta. Olhou nos olhos do fantasma de Esparta. Mal dera 2 passos quando escutou um falatório entusiasmado e... "Não o deixe escapar! Mas não podemos lutar contra um deus." Ele se virou e viu meia dúzia de soldados rodesianos passando pela porta para, em seguida, dispersarem-se em posição de ataque. Um olhar de relance ao colosso comprovou que o gigante de metal ainda o procurava. Kratos rugiu do fundo de suas entranhas e atacou, suas lâminas deixando para trás rastros ofuscantes de labaredas douradas ao girarem de um lado para o outro. Sua primeira investida partiu um homem ao meio. A segunda estripou o oficial que comandava os soldados. Ele, então, correu adiante e soltou um grito de guerra ao investir contra os defensores remanescentes de Rhodes. Não demorou para que ele concentrasse sua hostilidade em um único soldado, que deu meia volta e fugiu. "Covarde!" Kratos vociferou. Ao se virar, uma flecha penetrou sua armadura. Ele sentiu-a fisgada, levou as mãos às costas e, com um puxão, livrou-se dela. A armadura o salvara de algo pior do que um simples corte, embora meia dúzia de outras flechas tenham passado, raspando por ele.
Encostado à parede, ele foi girando suas lâminas e desviando da chuva de dardos até descobrir de onde vinham tantas penas traiçoeiras. 2 arqueiros passaram a disparar flechas o mais rápido possível quando viram que o alvo apontava para eles. A atenção de Kratos estava tão voltada aos dois que nem percebeu o inexpressivo rosto encostado a uma janela ampla pelo lado de fora. No momento em que Kratos ameaçou disparar para cima dos arqueiros com suas lâminas assobiando em um padrão giratório mortífero, a parede inteira que dava para o porto implodiu e um braço de bronze despencou, quase esmagando Kratos. Ele rolou até se chocar contra a parede adjacente e se levantar de pronto, encarando o colosso. Uma fina camada de eletricidade faiscava, dançando pelos braços até a cabeça do gigante. Seus olhos eram de um azul inocente, mas Kratos pôde pressentir o perigo dentro deles. Ao longo do tempo que passou como escravo de Ares e durante os 10 anos de servidão aos deuses do Olimpo, ele havia lutado contra ciclopes e minotauros e monstros tão vis que teriam trucidado um homem mais fraco. O colosso de Rhodes, por sua vez, carecia tanto da velocidade quanto da agilidade de qualquer uma dessas criaturas. Kratos golpeou seu antebraço desprotegido, que se retirou de imediato da câmara. Os gemidos da estátua fizeram com que ele menosprezasse a pobre caricatura de Hélios. Embora o deus em pessoa não tenha sido nada amigo de Kratos no passado, ao menos era rápido e perspicaz. Uma escada de mão o levou ao andar de cima, que dava para uma varanda onde vários soldados estavam reunidos. Nós devemos impedi-lo, ou tudo será perdido. Matem Kratos e os espartanos recuarão. Mas não podemos matar um deus, protestou um soldado, quase do tamanho de Kratos. Será que ele é um deus mesmo? Ele está sangrando. Veja os cortes em seu rosto. Não, não. É o sangue de outra pessoa. O primeiro lutador analisou Kratos mais uma vez e rapidamente chegou a uma decisão. Estufando seu peito já bastante largo para que parecesse ainda maior, ele empurrou os outros de lado e deu um passo adiante. Você se julga um deus? Você sangra como um mortal. Onde estão seus poderes, se não em suas espadas? O soldado bufou pelas narinas, erguendo sua arma. Você é apenas um mortal e vai morrer. O enorme guerreiro atacou, investindo sua lança enquanto se curvava atrás de seu escudo, protegendo-se. Kratos manteve sua posição, agindo apenas no último segundo possível. Uma lâmina ligeira cortou a lança ao meio. Ao completar o giro, a ponta de sua outra espada surgiu subitamente por baixo do escudo, em movimento ascendente. Por um instante, a armadura do soldado ainda foi capaz de conter o golpe. Logo em seguida, Kratos sentiu a lâmina perfurar a barriga e colidir bruscamente contra a coluna vertebral do sujeito. Grunhindo, Kratos o fisgou e levantou o sujeito, ainda empalado em sua lâmina, acima de sua cabeça. Os demais defensores de Rhodes reagiram conforme ele esperava. Passaram a recuar, mantendo suas espadas e lanças em direção a ele, enquanto tentavam bater em retirada. Kratos arriou o soldado, ainda vivo, e o chutou longe, uma distração que quase lhe custou a vida. O som de metal atravessando o ar foi seu único aviso. Instintivamente, ele caiu, rolou e, por pouco, escapou do punho de bronze que arrebentou o reboco da parede por trás dele. O colosso se reposicionou e golpeou com sua mão espalmada na tentativa de esmagar Kratos feito um mosquito impertinente. O chão de pedra se espatifou e as ondas provocadas pelo impacto derrubaram os soldados. Cada colisão despedaçava mais o calçamento e disparava cacos por todos os lados, como se fossem mísseis mortais. Um longo estilhaço penetrou a armadura de Kratos e furou sua pele. Ele puxou para fora. A ponta afiada da lasca estava vermelha de sangue. Com um poderoso impulso, Kratos a arremessou no colosso, só para vê-la quicar sem causar dano algum ao tórax de metal. Kratos precisou de toda a sua agilidade para driblar o punho metálico que despencou novamente.
Para piorar ainda mais, tão logo se recuperou e tentou retalhar o impenetrável braço, lançando faíscas em todas as direções. Ele viu de relance que mais soldados se aproximavam. Matem-no e ganharemos mais terras do que seremos capazes de percorrer em uma semana. 4 soldados avançaram em sua direção enquanto ele tentava picotar o braço do colosso, que, por sua vez, varreu o calçamento de pedras para derrubá-lo. Kratos soltou, rolou e teve a chance de atacar o antebraço esquerdo, onde parte da blindagem de bronze estava faltando. Os ligamentos por dentro do braço lhe pareceram melhores alvos, e partiu um dos grandes em um estampido estridente, levando o colosso a recuar, quando enfim Kratos pôde lidar com os soldados que o atacavam. Eles provaram ser adversários fáceis. Se lutavam por terras ou honra ou sua cidade-estado, pouco importava. Um após o outro, pereceram todos pelas lâminas afiadas de Kratos. Assim que o último guerreiro morreu sob a ponta de sua espada, Kratos percebeu uma movimentação estranha. O colosso cambaleava para trás, segurando o braço esquerdo bem onde seu pulso fora decepado, deixando para trás apenas um toco que cuspia faíscas azuis cintilantes e um brilho de arrepiar a alma. O braço amputado volteava sem parar, propagando uma luz incandescente pelo ar, enquanto esturricava, queimando-se e se contorcendo. Kratos mergulhou por baixo do feixe azul letal e firmou as lâminas em suas mãos, ao se preparar para uma nova investida. O colosso, porém, movimentou-se com uma velocidade bem acima da de que um monstro com tamanha massa metálica seria capaz de alcançar. O braço decepado podia até balançar sem controle, mas a mão boa, à direita, despencou como se esmagasse um mosquito. Kratos esperou até o último instante para saltar de lado, não há tempo de escapar da poderosa mão de bronze que acabou se chocando contra o chão. Voou alto com impacto. Com um giro ágil, ele se colocou de pé apenas para descobrir que não tinha caído no terraço de pedras, mas na mão estendida do colosso. Suas sandálias estalaram contra a palma de metal quando ele aterrissou de forma brusca. Os dedos de Colosso se fecharam sobre Kratos, com clara intenção de esmagá-lo. Ambas as lâminas se voltaram para cima. Uma delas penetrou o dedo que o comprimia, tentando aniquilar a vida de seu corpo mortal. A outra cortou fora um naco de metal do dedo ao lado. Kratos soltou um berro de dor ao ser espremido pelos dedos do Colosso, que se amontoavam sobre ele. A quantidade de bronze cortada do dedo, ainda que pouca, foi o suficiente para salvá-lo. Arestas ásperas cravavam-se em seu corpo, mas mesmo assim ele conseguiu passar metade de seu tronco pelo buraco que ele havia talhado, e usando as lâminas como bastões, fincou-as em 2 dedos e alavancou-se livre por cima do punho cerrado. Ele tombou no terraço, rolou e ficou de pé, armas em prontidão. O Colosso novamente recuou, fitou o talho que Kratos havia feito em seu dedo, e então girou seu fulgurante toco em uma vã tentativa de pegar o deus da guerra desprevenido. Kratos soltou para a plataforma próxima, onde uma balista tinha sido carregada com uma enorme lança de pedra. A guarnição havia muito abandonado seu posto e sua missão de lançar um míssil para esmagar os navios espartanos que ancoravam. A corda estava esticada apenas pela metade. Kratos agarrou a manivela e empenhou toda a sua força para entesar bem o arco. Aquele normalmente seria um trabalho para 4 homens, mas Kratos deu conta do recado sozinho. Músculos pulavam em seus possantes braços e contraíam-se em suas costas enquanto ele se esforçava. A corda se travou com um baque sólido. Ele se virou e moveu a balista em volta até conseguir mirar no pesado gigante de metal, ainda se debatendo no porto. As chamas azuis dos olhos do Colosso se fixaram em Kratos, e sua boca se abriu no que parecia mais uma paródia do sorriso forçado de um humano. O brilho celeste se esparramava em volta enquanto o Behemoth se arrastava para atacar de novo. Kratos observou, calculou a distância e esperou um pouco mais. O Colosso era muito lento para se esquivar do míssil de pedra maciça que estava prestes a ser lançado,
mas Kratos fazia questão de acertar em cheio no meio do rosto de metal. Quando o Colosso tentou alcançá-lo, Kratos disparou a balista. A pedra deslizou pelos trilhos de madeira e rompeu com uma velocidade tão grande que não passou de um borrão. Se tivesse atingido qualquer navio no porto, a embarcação teria sido condenada e mandada direto ao fundo do mar. Mesmo com toda a sua velocidade, apesar da pedra não atingiu o Colosso. Movendo-se mais rápido do que de costume, a estátua golpeou a rocha de maneira tal que a desfez em pó. Kratos teve de reconhecer o perigo que então enfrentava. Sua essência fora sugada pela águia e totalmente transferida ao Colosso de metal. A cada minuto que passava, a estátua gigante ia se tornando mais forte, mais rápida, mais capaz. Você não vai me derrotar assim tão fácil, Atena, ele disse. E a determinação se consolidou em seu peito. Tirar meus poderes de nada adianta. Eu sou o deus da guerra. Uma enorme mão de bronze subia e caía sem parar, estremecendo os alicerces do edifício, até que tudo em volta de Kratos estivesse destruído. Ele recuou e, logo em seguida, disparou em um salto por cima do punho. Kratos caiu pesado, encarando 3 soldados. Varrendo o vento com suas espadas, botou 2 deles para correrem de bandada, nada dispostos a enfrentá-lo em uma luta. O soldado que sobrou teve uma morte breve, a tempo de Kratos evitar outra brofetada do Colosso. O braço esquerdo, exposto daquela maneira, era um alvo tentador, mas Kratos não conseguia alcançá-lo com suas lâminas. Em vez disso, cortou furiosamente o braço direito, provocando um pequeno talho, nada mais. Quando o gigante de metal recuou para atacar mais uma vez, Kratos saltou de novo em direção à balista. Não havia mais pedras maciças para arremessar contra a estátua de bronze. Tampouco havia tempo para rodar a manivela novamente de qualquer modo. Kratos se pôs por sobre os trilhos e pressionou suas costas contra a corda, empurrando-a com o auxílio de suas poderosas pernas. Se ele não podia derrotar a estátua de metal por meio da força bruta, ele atacaria da forma mais inesperada possível. Rosnando feito um animal, ele retesou o arco para trás, centímetro a centímetro. Na sua frente, erguendo-se no porto, o Colosso retornava, pronto para desferir outro golpe esmagador. O corpo de Kratos se curvou ligeiramente quando ele, enfim, travou a corda. A falta de um míssil não o deteve. Ele permaneceu em sua posição, com as costas blindadas pressionando firmemente o lançador. Quando a criatura de bronze se posicionou em frente à balista, Kratos puxou o gatilho. A súbita aceleração tirou seu fôlego ao atravessar o ar em linha reta, indo parar na cabeça do Colosso. Novamente, porém, a estátua metálica dotada de poder divino reagiu com velocidade espantosa para rebatê-lo bem alto. Kratos se viu olhando de cima para a figura monstruosa e em seguida tombou o céu abaixo, retorcendo-se para evitar que fosse capturado pelos dedos ferrenhos. Sua agilidade e destreza no combate fizeram com que ele aterrissasse na maçã do rosto da estátua, próximo ao incandescente olho direito. Gah! O grito de guerra de Kratos reverberou sobre a face de metal e ao longo de Rhodes, enquanto ele ergueu ambas as espadas para mergulhá-las profundamente no olho do Colosso, que reagiu tal qual um animal selvagem o faria. A estátua levou sua mão de imediato em direção ao olho ferido e ao próprio Kratos, mas ele já não estava lá, fazendo as vezes de vítima diante do poder esmagador dos dedos metálicos. Ele deslizou, chegando a um ombro escorregadio de bronze, onde talvez pudesse obter alguma vantagem, e passou a desferir golpes contra o pescoço à mostra. Alguns arranhões apareceram, e logo em seguida, entalhes mais profundos. E então, os dedos que ele evitara com sucesso, até o momento, finalmente o encontraram, arrancando-o e arremessando-o para o alto. Dessa vez, Kratos gritou frustrado, ao se chocar contra uma construção indiferente à sua dor, do outro lado do porto.